ao nosso querido missionário Anderson Carias, que ele vai dar continuidade agora. Louvado seja o nome do Senhor. Fique firme aí na programação. Deus abençoe você que está em casa. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia a todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos conceder um dia intenso, um dia na presença do Senhor, e que possamos sair, irmãos, de mais esse dia encorajados. Eu quero aqui também aproveitar e saudar a nossa diretoria da Missão Desafio, o nosso anfitrião, pastor Joel Estevanato, a todos que estão trabalhando, irmãos, para que esse simpósio possa acontecer para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pudesse se colocar em pé, por gentileza, nós vamos falar um pouco sobre o continente europeu, é o tema do simpósio de missões, e eu quero nesse tempo que eu vou ter agora, fazer uma reflexão, o porquê que nós precisamos olhar para o continente europeu. Por que esse continente ele é novamente tema do nosso simpósio de missões? E uma data importante, é o 20º ano do simpósio de missões, a Missão Desafio, há mais de 30 anos trabalhando, mas por que nós devemos olhar, orar? Por que nós precisamos enviar missionários para esse continente? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, verso 1. O texto diz assim: chegou a Derbe e depois Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na sua viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passava, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Verso 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram um crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação.
Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior e lhe prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo aberto as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Pai, nós rendemos graças ao Senhor nessa manhã, por mais uma edição desse simpósio de missões, Senhor. Quantas edições marcadas, Santo Deus, como foi dito aqui ontem no encerramento. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor marque os nossos corações. Que quando a gente sair daqui, Santo Deus, amanhã, nós possamos também encontrar outros homens que nos abordem dizendo: o que precisa para que eu seja salvo? Pensar, Santo Deus, como podemos salvar o continente europeu, como podemos, Santo Deus, reevangelizar esse continente que marca a história da igreja, Senhor. Nos ajuda, Santo Deus, pois esse desafio é muito grande para uma denominação e uma agência só. Levanta pessoas, parcerias, levanta missionários, vocacionados, Pai querido e Pai amado. Desperta em nós, Santo Deus, um zelo ardente por esse continente. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, nesse desafio, Senhor. E a obra missionária é marcada por grandes desafios. Por isso sabemos, Santo Deus, da intenção, do propósito desse tema. Abre, Santo Deus, e joga luz em nosso entendimento. Nos dá estratégia, Santo Deus, para esse desafio. Nos ajuda, Santo Deus, através da Tua palavra, Senhor, a obedecer a Tua vontade, Santo Deus. Faz isso por amor ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a história do continente europeu, nós estamos falando sobre a história da igreja. Nós sabemos que até o primeiro século, o cristianismo ele havia se concentrado no Oriente Médio. Mas quando você olha para a história da igreja, e principalmente, irmãos, para o continente europeu, você vai perceber que o cristianismo, em 18 séculos, ele vai se desenvolver ao redor da bacia do Mediterrâneo. E eu li propositalmente esse texto porque a implantação da igreja de Filipos, ela é muito importante para nós como igreja hoje, e nós somos frutos da obediência de Paulo a essa visão. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, após o concílio de Jerusalém, os irmãos se lembram que o concílio tratava-se do assunto da inclusão dos gentios à fé cristã, muitos tentando ainda captar consciência desses gentios que queriam submetê-los ao judaísmo. Então o concílio se reúne e emite uma carta pedindo 4 abstinências e orientando, e agora ele chama 2 dos seus líderes, Barnabé e Saulo, para que eles possam levar a carta do concílio. Ainda no capítulo 15 você vai perceber que há uma divergência entre Paulo e Barnabé, por causa da participação de Marcos, primo de Barnabé, nessa caravana que ia levar as decisões do concílio para as igrejas já implantadas. Só que, irmãos, um fato acontece aqui,
que não apenas muda o destino da caravana, um fato acontece aqui que muda o destino do Ocidente. Apóstolo Paulo, obedecendo a decisão do colégio de presbíteros e da igreja de Jerusalém, toma as cartas do concílio e agora eles partem para a província da Ásia. A Bíblia diz que Deus fecha as portas, e depois Deus fecha as portas de Mísia e Bitínia. Ele queria entrar na Ásia Menor, estar onde as igrejas estavam implantadas. A Bíblia diz que numa noite, então num dia, o apóstolo Paulo tem uma visão do Senhor, de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Imediatamente o apóstolo Paulo ele entende que essa visão era na verdade um pedido de socorro e um direcionamento da parte de Deus. Perceba, os irmãos, que a igreja estava correta. A igreja fez o concílio, reuniu os magistrados, a igreja diante da direção de Deus, tentando resolver um problema que poderia assim atacar toda a igreja. Ela se reúne e toma uma decisão, manda 2 homens para as igrejas já implantadas, mas a Bíblia diz que Deus intervém. E agora Deus intervém e Deus dá um novo redirecionamento para aquela caravana. Meus irmãos, nós precisamos sempre entender que missões e evangelização não é uma data marcada na agenda da igreja, ela é uma data marcada na agenda de Deus. Enquanto Deus estiver direcionando a obra missionária, a obra de evangelização, irmãos, nós temos a convicção de que Deus, Ele vai fazer com que essa obra prospere. E não é fácil, irmãos, para quem está na pele vivendo isso, porque a obediência do apóstolo Paulo o levou à sua primeira experiência em cadeias. A Bíblia diz que essa divisão, Barnabé então, ele sai com um grupo e ele vai para a região de Chipre, e a Bíblia diz então que agora ele toma Silas e vai para a Samotrácia, atravessa o mar Egeu, e de Neápolis, do porto de Neápolis, ele anda mais 13, 15 quilômetros e chega até a cidade de Filipos. E lá a Bíblia diz que ele vai provar da sua primeira cadeia, a sua primeira prisão. Eu fico pensando que talvez Silas olhou e falou assim: puxa vida, peguei o missionário errado, né? Saímos para a obra missionária e fomos presos. Como é que será que está a caravana de Barnabé? Perceba, irmãos, que nem sempre é muito claro como Deus fala. A visão é clara. Ele vê um homem dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Mas a primeira pessoa que ele encontra é uma mulher, uma empresária que aparentemente não precisava de ajuda. Depois ele encontra uma escrava. E então só depois ele encontra um servidor romano, um carcereiro. Perceba, irmãos, que se a gente não olhar com atenção o texto, talvez a gente passe batido. E é difícil dizer quem é esse homem da visão. Mas é muito provável que esse homem da visão seja o Lucas, que escreve o texto. Porque no verso 10, você vai perceber que a epístola passa da terceira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular, quando diz Lucas: então partimos. Agora Lucas está na caravana e talvez ele estivesse intercedendo pela Macedônia. A fundação dessa igreja, irmãos, ela é de extrema importância, porque a igreja de Filipos, ela será padrão para todas as igrejas na terra. É a primeira igreja multirracial, a primeira igreja multissocial e a primeira igreja multiétnica da história da igreja. Você tem um servidor romano, uma escrava e uma empresária servindo junto e adorando Deus sobre o mesmo teto. Até então isso nunca tinha acontecido na igreja. A presença do apóstolo Paulo na Grécia é a primeira vez que um apóstolo está colocando os pés na Europa. A fundação dessa igreja é conhecido como a dobradiça da história. É quando Deus ele vira a porta da graça e agora ele olha para o Ocidente. E se antes era uma religião, a igreja estava confinada no Oriente Médio, agora através da fundação dessa igreja, a porta da graça está se virando para o Ocidente, e Deus vai usar o Império Romano, os 4, 5 séculos depois, Deus vai continuar usando o Império Romano para, através desse império, levar o cristianismo a todo o mundo conhecido. Irmãos, após esse primeiro século, a implantação da igreja de Filipos, e ela tem particularmente para o apóstolo Paulo, algo muito especial, porque ela se torna a sua principal igreja mantenedora. Você vai ler nas epístolas
que 6 vezes essa igreja aparece sustentando o apóstolo Paulo. Deus apenas não tinha colocado um apóstolo na Europa, mas Deus tinha levantado a primeira igreja mantenedora da Europa para evangelizar toda a Europa. Irmãos, quando nós olhamos a graça de Deus como ela age, ela nem sempre age da maneira como nós pensamos ou como igreja tomamos decisão. A igreja estava tomando a decisão correta, mas irmãos, Deus está tomando uma decisão que vai mudar a história da humanidade. Quando Paulo ele prega o evangelho, irmãos, e Lídia, a Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia, a casa de Lídia, irmãos, se torna a primeira igreja fundada por um apóstolo na Europa. Deus abriu o coração de Lídia, Lídia abriu a porta da sua casa, e a casa dela destrancou a chave da Europa para a evangelização. Às vezes nós, como missionários, ou aqueles que estão diretamente trabalhando no campo, você olha uma vida que é alcançada, uma casa que é alcançada, e você fala, o que Deus pode fazer aqui? Talvez uma mulher, talvez uma viúva, pessoas que a gente olha e fala, mas ele não tem o poder. O que pode acontecer dessa casa? Da casa de Lídia, Deus estava preparando a igreja que sustentaria Paulo no seu maior desafio de todos, que era levar o evangelho até os confins da terra. Quando Paulo prega, nós vemos lá o texto, ele alcança Lídia, depois ele alcança essa mulher que ela era duplamente escrava espiritualmente por um espírito de adivinhação, escrava porque homens usavam o seu espírito maléfico, maligno, para ganhar dinheiro. E a Bíblia diz que Paulo então prega o evangelho, expulsa o demônio da vida dessa mulher, e isso leva ele à primeira prisão. Lá na prisão agora, Paulo está colocado dentro do cárcere profundo, irmãos, no tronco, e ele e Silas estão adorando ao Senhor no meio, irmãos, do momento mais difícil da vida de Paulo até aquele momento. E a Bíblia diz que algo extraordinário acontece, as estruturas daquela cadeia são abaladas, e agora Paulo e Silas, irmãos, eles ganham esse servidor romano para Cristo por meio de algo sobrenatural. E ali nós temos a fundação dessa primeira igreja multissocial, étnica e racial da história da igreja. Irmãos, após a partida do apóstolo Paulo, primeiro século, segundo século, até, irmãos, os 4 primeiros séculos, a igreja nem imaginava o que lhe esperava. João, o último a partir, talvez de Éfeso, a Bíblia diz que já no século 1º e 2º, e você vai ver que no 3º e 4º século, 10 ondas de intensa perseguição partem contra a igreja. Começando de Nero, Nerva, Domiciliano e tantos imperadores que tentaram, irmãos, de todo quanto é jeito, acabar com a igreja de Cristo. Só que, irmãos, o que esses homens imaginavam, que eles poderiam matar os cristãos, eles poderiam perseguir a igreja. Aquilo que Tertuliano disse foi uma grande verdade, que o sangue dos mártires são a semente da igreja, e a cada irmão cristão que morria sobre o solo europeu, nascia igrejas inteiras. Você olha, irmãos, os 4 primeiros séculos da igreja, ela é marcada por sangue e perseguição, mas não apenas isso. Ali, irmãos, Deus começa a levantar homens, que vão lançar sobre luz, para 1000 anos depois. Como não falar de Agostinho? Talvez uma das mentes mais brilhantes que já passou pelo cristianismo. O homem que 1000 anos antes da reforma, é o homem que chega mais próximo, irmãos, da compreensão da salvação pela graça. Um homem que lança fundamentos para homens que viriam 1000 anos depois. E tantos outros que passaram pela igreja. Você vai perceber, irmãos, que depois desses 1000 anos de trevas, em que o papismo toma conta, e você vê um grande abismo moral, ético da igreja, aonde a igreja, irmãos, ela parece que vai se acabar, não por causa mais das perseguições, não por causa disso. Parece que esses 1000 anos, depois dos 4 primeiros séculos que a igreja foi intensamente perseguida, você vê uma decadência espiritual, um abandono das escrituras, uma decadência moral. O culto não era mais um culto consciente, falado em línguas estrangeiras. A igreja parece que está entrando num abismo e ela vai se perder para sempre. Mas aí, irmãos, quando nós olhamos para a realidade da igreja, quando nós olhamos para esse abismo, desses quase 1000 anos que a igreja passou na Europa,
nas mãos do papado, e que atrocidades foram feitas contra os seus próprios membros. Lembre-se, os irmãos, que até a Reforma era uma única igreja, não tinha igreja protestante, católica, era uma única igreja. Mas no meio desse período de 1400 anos, principalmente os 1000 anos do século V até o século XVI, irmãos, que foi o período conhecido como os 1000 anos de trevas, pouca produção literária, teológica, artística, 1000 anos em que o mundo estava num caos. Ele sempre permaneceu, irmãos, guardando para si os seus remanescentes fiéis. Nós olhamos hoje, irmãos, muitas vezes indignados com a igreja. Hoje, por causa das facilidades, redes sociais, a gente fala até onde pode chegar isso. Irmãos, essa nova moralidade ou imoralidade nada mais é do que a velha imoralidade do passado. Se naquele período de trevas, Deus, ele sempre fez com que o seu remanescente fiel permanecesse firme, nesse tempo, Deus também o fará. Nós, como igreja, irmãos, precisamos entender, em momento algum abandonar, irmãos, a suficiência das Escrituras. Entender que nada está acima da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Como o próprio Lutero disse na Reforma, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. É a pregação da palavra de Deus, irmãos, que pode trazer ordem a esse mundo caótico. É a pregação fiel, eficaz, irmãos, viva do Evangelho. Se naquele período de morte, irmãos, de quase 1000 anos, em que a igreja esteve sob o jugo do papado, Deus fez permanecer, Ele fará de novo. E aí, irmãos, quando chega no século XII, século XIII, irmãos, o caos está tomado completamente. Homens que estão à frente da igreja, irmãos, profanando a igreja de Cristo. Até que no século XIV, irmãos, Deus traz a luz da manhã sobre a igreja. Quando Deus levanta Wycliffe, e esse homem, irmãos, juntamente com John Huss e Savonarola, os pré-reformadores começam a trazer novamente, irmãos, como aquela estrela da manhã, quando a noite está escura, que a gente não vê nada, a estrela da manhã começa a despontar, ainda que parece de forma fraca, parece que não vai ser eficaz, mas ela se levanta para que o sol da justiça logo depois se levante e traga luz à escuridão. E esses homens, voltados para as Escrituras, começam a traduzir a Bíblia, irmãos, na língua em que o povo possa entender. A volta, irmãos, a crer na palavra de Deus, que ela é a autoridade máxima, não o homem, mas a palavra de Deus está acima de todos os homens. E eles começam a pavimentar sobre a Europa, irmãos, aquilo que para mim seria o maior avivamento da terra, que é o reabibilhamento da própria igreja. Quando Deus levanta esses homens martirizados, irmãos, porque eles se debruçaram sobre as Escrituras e colocaram a palavra como fiel e verdadeira e única. Estes homens, irmãos, derramam seu sangue, mas 100 anos depois, Deus levanta na Alemanha, irmãos, um homem chamado Martinho Lutero. E esse homem, irmãos, um monarca, ele era um monge. E esse homem agora de volta às Escrituras, impactado por Deus, ele traz a palavra de Deus, traduz a Bíblia, e ele começa, irmãos, a reforma da igreja. Orada, já séculos pedida, já havia um desejo por causa da promiscuidade que a igreja fosse reformada, mas faltava um homem, faltava uma pessoa que se colocaria na brecha, uma pessoa que dedicaria a sua vida. E agora Deus levanta Lutero, e Lutero, irmãos, começa a ensinar a palavra de Deus, até que, irmãos, no dia 31 de outubro, esse homem vai à porta do castelo de Wittenberg e ele prega 95 teses, e essas teses mudariam a história da humanidade. A Europa é incendiada pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, as igrejas e abadias começam a ficar pequenas, porque o povo tinha sede de Deus.
No mesmo período, Deus levanta na Suíça o Urs Zwinglio, e esse homem começa a reforma na Suíça, e agora ele começa a pregar o Evangelho, traduzir a palavra de Deus e levar a todos os ouvidos a palavra de Deus de forma clara, objetiva, e a reforma explode lá, irmãos, e Deus começa a levantar em outros lugares homens com o mesmo desejo, com a mesma ânsia, mas ainda hoje, nos dias de hoje, nós precisamos do homem, aquele que estará à frente, aquele que vai dizer: eu não me prostro diante do que está acontecendo. A palavra de Deus é verdadeira, suficiente, autoridade sobre nossas vidas. O que a Europa precisa, irmãos, novamente, assim como o Brasil e todas as nações, é um reabibliamento, é um desejo pela palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus como Senhor sobre nossas vidas. A reforma, meus irmãos conhecem muito bem, traz um zelo ardente pelas Escrituras, uma rejeição ao papado, uma rejeição a tudo aquilo que prendia a igreja e que levava a igreja, irmãos, ao abismo moral. A graça é descoberta novamente, que nós somos salvos pela graça de Deus. Irmãos, olhe para você, olhe para esse irmão do lado, que está aí do seu lado. Você acha mesmo que se um homem fosse escolher alguém para dar cabo a maior empreitada da humanidade, pelo poder humano, você escolheria essa pessoa que está do seu lado? Sabe por que essa pessoa está do seu lado? Porque quem arregimenta é Deus, e Deus não escolhe o homem como o homem escolhe o homem. A graça de Deus capacita homens a qual eu e você jamais colocaria à frente. A graça de Deus pega um jovem que há 18 anos, 17 anos atrás, tomava etanol em posto de gasolina, e entra num acampamento de jovens, escuta uma pregação em Lucas capítulo 4, e o Espírito levou ao deserto para ser tentado, e essa palavra salva o coração desse jovem. Assim como a sua história, em algum momento Deus, a palavra de Deus entrou no seu coração e mudou a sua história, a história da sua vida, e a sua vida tem impactado a sua cidade, o seu bairro, a sua igreja. Assim é que Deus realiza a sua obra, escolhendo pessoas que não são para serem, confundindo o mundo. Essa é a sabedoria de Deus. Na época do próprio Lutero tinha homens brilhantes, mas Deus escolhe um homem, e esse homem começa, irmãos, um grande avivamento sobre o continente europeu. Você vai ver, irmãos, durante os 60, 70 anos de Lutero, depois João Calvino em Genebra, esses homens começam a incendiar todo o continente europeu. Você vai ver o evangelho explodindo, depois na reforma na Inglaterra, Deus levantando William Tyndale na Inglaterra, traduzindo a palavra de Deus. Você vai ver depois do movimento dos reformadores, Deus levantando no século XVIII, os puritanos para levar a palavra de Deus, purificar os erros doutrinários da igreja. E ainda no século XVIII, irmãos, acontece algo extraordinário, o início daquilo que nós estamos fazendo aqui. Antes ainda de Carey, o pai das missões modernas, o conde de Zinzendorf, olhando um quadro na parede onde Jesus estava aparecendo dizendo: eu fiz tudo por você e o que você fez por mim. Aquela imagem impacta o coração dele, ele diz: Senhor, como eu posso fazer algo pelo Senhor? E pouco tempo depois, irmãos, e é sempre assim, você fala: Senhor, o que eu posso fazer? Deus, ele não tarda a responder. A história diz que Deus manda para as suas propriedades 300 fugitivos da Morávia, os moravianos. E ele abre a porta da sua propriedade e começa a receber esses homens. Os primeiros dias difíceis. Imagine você abrigar 300 pessoas na sua casa. Aí esses morávios, eles começam, irmãos, um período de oração e intercessão, que durou 100 anos ininterruptos de oração. Vocês conhecem a história. E ali, irmãos, no século XVIII, antes mesmo de missões alcançarem o mundo, ali, irmãos, você já vê os primeiros missionários sendo enviados pela igreja. Antes, o próprio Calvino já havia mandado aqui para o Brasil, inclusive, os mártires da Guanabara, que morreram aqui, os huguenotes que morreram aqui na Guanabara. Mas agora você vê, irmãos,
eles se organizando e enviando seus filhos escravos para a América Central, enviando para a Ásia, para tantos lugares do mundo, e Deus começa a reacender a chama da evangelização, não no escopo apenas europeu, mas mundial. Já existia o envio para a Dinamarca, para a França, Portugal, Espanha, mas agora os puritanos, eles começam a olhar também para os demais continentes, e o século XVIII começa a queimar todo o mundo com a obra de evangelização. Índia e outros lugares são alcançados, e você percebe, irmãos, que o plano de Deus foi manter durante 18 séculos a palavra de Deus concentrada na Europa, confinada na Europa, porque, irmãos, ainda nesse período, a América do Norte seria alcançada pelos europeus, e através da América do Norte, Deus alcançaria a América do Sul, a África, a Ásia, e o Evangelho seria espalhado por todo o mundo. A importância do continente europeu no contexto de igreja é a história da própria igreja. Falar do continente europeu é falar da igreja de Cristo, falar dos maiores líderes que já passaram por essa terra. Irmãos, toda a doutrina que nós temos, conhecimento teológico, surgiu no continente europeu. Quando nós hoje debruçamos sobre a palavra de Deus, precisamos ter sempre em mente isso, sempre em mente. Nós estamos apoiados sobre os ombros dos gigantes. Estes homens, irmãos, eles pavimentaram tudo aquilo que hoje nós conseguimos correr pela graça de Deus. Não sem erro. Homens são falhos, homens erram. Homens são homens. Mas esses homens, irmãos, vindo de um período sem referencial, um período em que a igreja havia se lançado no mais profundo abismo, Deus escolhe esses homens no continente europeu para que eles pudessem incendiar todo o mundo com a pregação do Evangelho. Ainda no século XVII e século XVIII, irmãos, lembre-se que o inimigo ele nunca é passivo à obra de evangelização. Nós sabemos que a reforma ela nasce no período do renascentismo, século XIV. Então o olhar para o homem começa a mudar. Antes a vida humana tinha pouco valor. Foi os prelúdios da reforma, mas ainda no século XVII, irmãos, nasce também o iluminismo, na França, e isso traz, irmãos, consequências para o mundo ocidental. Nasce o racionalismo, ideias deístas começam a nascer na França, e isso vai mudar o comportamento da humanidade. Se por um lado a igreja, irmãos, através da reforma tinha voltado para a teologia bíblica, para as escrituras, essas filosofias começam a aplacar a Europa, de forma, irmãos, que começam a destruir tudo aquilo que a reforma havia já feito. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo ele não é passivo à obra de evangelização. Nós vemos isso na parábola do semeador. Ele diz que o semeador sai a semear, e quando ele semeia, parte da semente cai aonde? Um terreno duro, pedregoso. A Bíblia diz que sempre o inimigo, ele é o quê? Opositor à palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Do século XVIII e XIX, irmãos, do momento, do ápice, de tudo que aconteceu na Europa, nós começamos a ver o liberalismo teológico entrando primeiro nos seminários e matando os ministros. E, consequentemente, irmãos, matando as igrejas na Europa. Hoje, infelizmente, e o meu papel hoje, nessa manhã, não é falar sobre a realidade hoje, vai ser falado logo mais. Mas nós percebemos que até o século XVIII e XIX, irmãos, quando essas filosofias começam a entrar na sociedade, mas não apenas isso, ela passa pelos muros e entram dentro dos seminários, entram nas igrejas, começa a matar a fé cristã na Europa. E o que nós olhamos hoje, irmãos, é que nesse período, a América do Norte estava passando por um grande avivamento, Deus levantando grandes homens como Moody, pregando o Evangelho, fazendo missões, enviando missionários para o continente sul-americano, e um esfriamento gradual do continente europeu. Coisa que aconteceu também com a América do Norte. Há poucos anos atrás, eu me lembro de estar assistindo um jornal, canal americano, quando eu vi uma notícia que, pela primeira vez na história, a América do Norte se declarou como um país não cristão. A maioria dos habitantes da América do Norte se declararam como não cristãos. Ou seja,
O mesmo dano que atingiu a Europa, atingiu a América do Norte e tem agora atingido a América do Sul. Irmãos, quando nós falamos sobre evangelização, nós precisamos sempre se lembrar disso. Quando alcançamos um país, uma região, não significa que aquela região será sempre evangelizada. Veja o começo da igreja no continente africano, norte da África. Veja Alexandria, grandes líderes nasceram de lá, e hoje o norte da África é tomado pelo Islã. Desde o século 7, 8, o norte da África, parte da Ásia. A Europa hoje, irmãos, é um continente que precisa ser o quê? Reevangelizado novamente. E esse é o nosso desafio. Irmãos, é soprar um fôlego de vida sobre aquele continente que soprou o Espírito Santo de Deus sobre o mundo. Eu sei que a maioria de nós não acordamos com esse sentimento no coração. Poxa vida, eu tenho uma dívida com os americanos, uma dívida com o continente europeu. A maioria de nós não acordamos com esse tipo de sentimento. Mas, irmãos, não é porque a gente não acorda com esse sentimento, significa que nós não temos. Você vai ler isso, Paulo falando na igreja de Gálatas, de Roma, os gentios são o quê? Devedores dos judeus. Não é porque esse sentimento não nasça quando nós acordamos, significa que ele não esteja lá. Nós, Igreja de Cristo, no continente sul-americano, principalmente no Brasil, nós somos devedores a esse continente, a esse conjunto de países, a esses homens, irmãos, que num período dificílimo de perseguição e de duras investidas contra eles se posicionaram e eles evangelizaram o nosso continente. Evangelizaram o continente americano e enviaram missionários para o mundo. Boa parte de tudo que nós hoje debruçamos, como eu já disse, sobre teologia bíblica, nasceu lá. Então, irmãos, que nós possamos nessas 15 horas estaremos reunidos, sair daqui com um desejo de gratidão por aquilo que esse continente fez por nós, mas principalmente de falar: Senhor, eu quero fazer parte da mudança desse continente europeu. Eu quero fazer parte da evangelização desse continente. E quem sabe daqui 1000 anos, se Cristo não voltar, nós estaremos lá registrados na história da igreja, que o continente sul-americano, que o Brasil levou a chama do evangelho e da evangelização ao continente europeu. Quem sabe, irmãos, nós não estaremos lá. E eu sei que muitos de nós nem estaremos lá, mas lá no livro da eternidade os nossos atos estarão registrados para sempre. Para sempre. Eu quero que você se coloque em pé. Senhor, nós somos gratos, Pai, pelos pais da igreja, pelos reformadores, Senhor, pelos puritanos, Pai querido e Pai amado, por todos aqueles que se encarregaram pelas missões modernas. Nós somos fruto, Santo Deus, dessa visão de Paulo. Senhor, quando Paulo naquela noite decidiu obedecer àquela visão, ele não sabia, Senhor, o que aconteceria, Pai. E nós estamos aqui quase 2000 anos depois, agradecendo porque Paulo, Santo Deus, entendeu aquela visão. Porque, Santo Deus, ele pôs o pé na Grécia, ele implantou a primeira igreja europeia. Paulo nem sabia o que ia acontecer no século seguinte, que o Senhor haveria de confinar por 17 séculos a pregação do evangelho, não na Mísia Bitina, não na Ásia Menor, mas no continente europeu. Paulo não fazia ideia dos frutos que aquela decisão, Santo Deus, emplacaria para a história da igreja. Ele não sabia que aquela decisão mudaria a história do Ocidente inteiro, Senhor. Para ele foi uma das visões de tantas que ele já teve, de tantas vezes que ele se colocou debaixo da obediência, Senhor. E, Senhor, nós não sabemos, Pai querido e Pai amado, no futuro o impacto dessa decisão hoje, de obedecer, Pai querido e Pai amado, um chamado do Senhor para clamar, interceder e enviar missionários para o continente europeu. Nós não sabemos, Senhor,
O que o Senhor pode fazer, Pai, de uma obediência, Pai, zelosa a uma visão, Espírito Santo de Deus. A fundação dessa igreja muda a história, Santo Deus, de todo o Ocidente, Pai. A fundação dessa igreja, Santo Deus, levanta a primeira igreja, Pai, europeia mantenedora de um missionário. A primeira igreja, Pai, que vai se tornar modelo para todas as demais na história da humanidade, Senhor. Uma decisão debaixo de uma visão. Senhor, eu quero permanecer na obediência, Pai, à tua visão. Espírito Santo de Deus, ainda que na nossa era a gente não veja os frutos, mas a história da igreja contará para aqueles que virão. Que hoje, Santo Deus, no ano de 2022, nós estamos obedientes à visão do Senhor. Nos ajuda nesse desafio, Senhor, e que o teu reino colha os frutos, Pai querido e Pai amado, dessa decisão de olhar para o continente europeu, com um coração grato, Senhor, por tudo aquilo que foi feito, mas, Santo Deus, com um coração desafiado, a fazer ainda mais, Santo Deus, e soprar sobre esse continente o fôlego do teu Espírito, Pai, para que novamente acenda a chama da evangelização. A gente olha hoje, Senhor, o estado do continente europeu, mas os reformadores olhavam, Santo Deus, no período deles, um período pior do que esse, e nem isso os impediu, Pai, de pregar o Evangelho e incendiar toda a Europa com o poder do teu Evangelho. Nos ajuda nesse desafio, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, meus irmãos.